Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos iniciar as atividades do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. Nós vamos fazer a lição 6, tá bom? Então, pegue o seu livro, abra na página 31 e vamos iniciar as atividades do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. Vamos realizar a leitura de uma fábula e também entender por que nós temos que ler fábulas e qual é o ensinamento que uma fábula traz para as pessoas. Então, vamos lá? Acompanhe a leitura da professora, coloque o seu dedinho no quadradinho azul e vamos ler juntos o que é fábula. A fábula tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. As personagens geralmente são animais que realizam ações humanas e a história é contada para ilustrar uma lição, também chamada moral, que aparece no final do texto, com algum destaque. Agora vamos ler esta fábula. O cavalo e o asno. Um homem tinha um cavalo e um asno. Iam os dois animais por um caminho, quando no trajeto o asno disse ao cavalo: se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. Mas o cavalo não atendeu e o asno, esgotado, caiu morto. Então o dono colocou sobre o cavalo toda a carga e mais a pele do asno. Aí o cavalo pôs-se a gritar em prantos: ai de mim, desgraçado, pobre infeliz, o que foi me acontecer? Por não querer carregar um pouco de peso, eis que estou levando toda a carga até a pele do asno. A fábula mostra que, se os grandes forem companheiros dos pequenos, ambos viverão sãos e salvos. Maria Celeste, a tradição da fábula de Esopo La Fontaine. Agora vamos, né? Vocês podem fazer a leitura individual, em voz alta, treinar a leitura 1, 2, 3 vezes antes de começar a responder as questões, tá bom? Mas vamos lá. Vamos responder as questões. 2. O asno morreu por quê? Andou muito tempo sob o sol forte? Não quis dividir a carga com o cavalo? Não suportou o peso que carregava? Estava muito velho para trabalho tão pesado? Então, lendo o texto, nós descobrimos que o asno morreu porque não suportou o peso que carregava. Então, vamos fazer o xizinho aqui no terceiro quadrinho, tá bom? Agora, vamos lá para a página 32. 3. Você acha que o cavalo foi o responsável pela morte do asno? Por quê? O que vocês acham? O cavalo foi responsável pela morte do asno? Sim. Por quê? Sim. Porque o asno pediu ajuda, né? Ele pediu ao cavalo ajuda. Ele pediu ao cavalo que o ajudasse a carregar
a carga. Se quisesse que ele continuasse vivo. Então, a resposta está aí. Você acha que o cavalo foi o responsável pela morte do asno? Sim. Por quê? Porque o asno pediu ao cavalo que o ajudasse a carregar a carga, se quisesse que ele continuasse vivo, né? Mas, 4. O que aconteceu com o cavalo depois da morte do asno? Nossa, o que aconteceu com o cavalo? Ele passou a ter que carregar toda a carga sozinho e mais a pele do asno. Então, vamos escrever. Ele passou a carregar sozinho toda a carga e mais a pele do asno. Nossa, hein? Vamos lá, registrando a sua resposta. Agora 5. Vamos para o 5. O cavalo se arrependeu de não ter ajudado o asno, por quê? Ele se arrependeu? Sim, ele se arrependeu. Por quê? Ele se arrependeu, sim. Vocês sabem por quê? Porque ele teve que carregar a carga todo sozinho. Porque ele teve que carregar o peso da carga todo sozinho. Por isso que ele se arrependeu, né? Ele não gostou nada. 6. Qual é a personagem mais humilde da fábula? Por quê? O que vocês acham? Qual é a personagem mais humilde? O asno. Isso mesmo. Por quê? Porque foi ele que pediu para dividir o trabalho com o cavalo, visto que estava muito cansado, esgotado. Então, vamos responder. O asno, porque ele que pediu para dividir o trabalho com o cavalo, pois estava muito cansado. Então, escreva. Agora, 7. Sublinhe a palavra que melhor define o cavalo. Sabe o que o cavalo é? Será que ele é bondoso, companheiro, inteligente, caridoso ou egoísta? Egoísta. Quem falou egoísta acertou. Muito bem, egoísta, tá bom? Agora, 8. O que essa fábula pretende ensinar? Então, qual é a moral da fábula? Qual a moral da fábula? O que ela pretende ensinar? Sabe o que ela pretende ensinar? Que as pessoas devem se ajudar. Isso mesmo, uma pessoa deve ajudar a outra naquilo que tem sobrando ou naquilo que sabe e pode ensinar o outro. Então, vamos escrever que as pessoas devem
Se ajudar. Então, é isso que essa fábula tenta ensinar, né, para os leitores, que as pessoas devem se ajudar. Agora, olha a bolinha aqui embaixo. Sublinhe na fábula o trecho em que essa lição é ensinada. Então, você vai voltar lá na fábula e você vai sublinhar a moral da fábula, aqui embaixo, ó. A fábula mostra que se os grandes forem companheiros dos pequenos, ambos viverão são e salvos. Então, você vai sublinhar, vai passar um traço embaixo desta frase. Agora, vamos voltar lá para a página 32, para a atividade 9. Releia este trecho. Iam os dois animais por um caminho, quando no trajeto o asno disse ao cavalo. Então, por um caminho, o que significa esta expressão que está destacada, por um caminho? Tempo, lugar ou quantidade? Por um caminho. Isso mesmo, se você assinalou lugar, você acertou. Então, por um caminho indica e dá ideia de lugar. Agora vamos para a página 33. A palavra trajeto, letra B. A palavra trajeto tem o mesmo sentido de projeto, percurso ou retorno. Trajeto tem o mesmo sentido de percurso. Se você respondeu percurso, você acertou muito bem. Agora, atividade 10. Releia o trecho a seguir. Então, o dono colocou sobre o cavalo toda a carga e mais a pele do asno. O termo destacado se refere a que outra palavra do texto? O dono. Quem é o dono? O homem. Muito bem. Se você escreveu o homem, você acertou. O homem. Quem era esse homem? Ele era o dono dos animais. O homem que era o dono dos animais. Ele era o dono do asno e do cavalo. Agora, questão 11. Enumere as frases de acordo com a sequência em que os fatos acontecem na história. Então, o que aconteceu primeiro aqui? O asno caiu morto, um homem tinha um cavalo e um asno, o asno pediu ajuda ao cavalo, o cavalo teve de levar toda a carga sozinho. Como essa história começa? Um homem tinha um cavalo e um asno. 2. O asno pediu ajuda ao cavalo. 3. O asno caiu morto. E 4. O cavalo teve de levar toda a carga sozinho. Olha só. Agora, atividade 12. Releia este trecho. Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. De quem é essa fala? Quem fala assim? O asno. Então, a fala é do asno. B. Essa fala pode ser interpretada como uma súplica, uma ordem, uma promessa ou uma pergunta?
Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. Ele está fazendo um pedido, então ele está fazendo uma súplica, tá bom? Agora, vamos para a letra C. A palavra você se refere a qual personagem? Se você quer que eu continue vivo, você quem? Para quem ele estava falando? Ao cavalo. Ele estava falando com o cavalo. Agora a letra D, página 33. Assinale a frase em que a palavra fardo tem o mesmo sentido expresso no texto. Eu levo este fardo por toda a vida após a morte de meu filho. Eu comprei um fardo de refrigerantes no supermercado. Então, a primeira frase que tem o mesmo sentido da frase. Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. E eu levo este fardo por toda a vida, após a morte de meu filho. Agora vamos para a página 33. Questão 13. Leia novamente este trecho. Ai de mim, desgraçado, pobre infeliz, o que foi me acontecer? Podemos dizer que as aspas foram usadas para... As aspas é esses dois sinaizinhos aqui antes de começar a frase e depois do ponto de interrogação. Este sinalzinho se chama aspas. Letra A. Podemos dizer que as aspas foram usadas para apresentar uma explicação, destacar uma informação, indicar uma opinião ou marcar a fala da personagem. Ai de mim, desgraçado, pobre infeliz, o que foi me acontecer? Isso mesmo, marcar a fala da personagem, porque é o personagem que está falando, o cavalo. Agora, a letra B. As palavras desgraçado e pobre e infeliz se referem se referem a quê? Ai de mim, desgraçado, pobre infeliz, o que foi me acontecer? Quem fala foi o asno. E ele se refere a quem? Ao cavalo. Agora, 14. Observe a ilustração do texto e complete a frase com uma das palavras do quadro. A expressão do asno é de alegria, cansaço, medo ou coragem? Como o asno está se sentindo? Cansaço. Ele está cansado. Então, a expressão do asno é de cansaço. Agora, atividade 15. Observe o título do texto. Qual característica das fábulas ele apresenta? Então, nesta fábula, o que podemos observar? Quais são as características que o autor apresenta nesta fábula? Ele apresenta quem como personagens? Animais. Então, ele apresenta o nome de dois animais que são personagens. Isso é uma característica da fábula. Essas personagens são principais, né? A história é em torno delas, do cavalo e do asno. Então, elas são as personagens principais. Agora, 16. Volte ao texto da lição 2. Lembra do ratinho, o gato e o galo? Lembra? Escreva 3 semelhanças entre aquele texto e o cavalo e o asno.
Então, quais são semelhanças? O que o asno e o cavalo e o asno e o ratinho, o gato e o galo são? Ambos são o quê? Fábulas, já é uma característica. Ambos quer dizer os dois. Ambos são fábulas. O que mais que tem parecido nas duas histórias, nas duas fábulas? Tem animais como personagens. E no final dessa história, no final dessa fábula, o que que tem? Uma moral. E tem uma moral, muito bem. Então, essas atividades foram do livro, né? A Prova Brasil, língua portuguesa. Lição 6, tá bom? Então, vocês vão fazer no livro de vocês, vão corrigir com os vídeos ou com o PDF da professora. Turminha, um grande abraço para vocês, tá bom? Depois que terminar a lição, já pode me mandar as fotos. Bom estudo e boa semana.